Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Comunica às 7 da matina. O meu nome é André e aqui nesse programa você vai aprender mais detalhes sobre como a comunicação está inserida na nossa prática clínica como profissionais de saúde e como você pode sair daqui hoje com dicas práticas para poder aplicar na sua área de atuação. Hoje nós vamos falar sobre anamnese. Você sabia que você pode ter uma anamnese perfeita? Vocês sabiam que a anamnese é a primeira oportunidade que nós temos de elevar a satisfação dos nossos pacientes e até de faturar mais? Vocês já pararam para pensar nisso? A anamnese ela é uma oportunidade que a gente tem, como nós sempre falamos, a primeira impressão é que fica. É a oportunidade da gente passar uma ótima impressão para os pacientes, que nós de fato estamos interessados no que eles têm a dizer, na história deles. E também é uma oportunidade da gente entender o conteúdo de fato que precisa, ou seja, na história dele, o que está faltando para que a recuperação aconteça. E esse conteúdo nos vai permitir dar para ele os melhores estímulos, as melhores recomendações para que a recuperação aconteça. E além disso, pessoal, uma anamnese bem feita, ela também nos dá uma oportunidade de ter um feedback positivo ou construtivo do nosso atendimento ou do nosso modelo de negócios. Ou seja, os pacientes, ao final da primeira consulta ou do tratamento, eles podem te retornar esse feedback de modo que você possa até melhorar, de fato, o que você tem feito atualmente. E isso nos torna profissionais melhores. E isso também nos permite a cada vez cobrar um valor justo pelo nosso serviço, ou seja, faturar mais, aumentar o faturamento. E aí, será que esse é um motivo suficiente para você acompanhar aqui a nossa live? Eu tenho certeza que sim. Se eu estou trazendo esse assunto, a anamnese, é porque acontecem alguns problemas aí. Alguns problemas que eu vejo quando nós percebemos a forma que nós atuamos, profissionais de saúde, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, vários profissionais que lidam com saúde ou com saúde e movimento, eu vejo que eles aproveitam pouco a anamnese. E eu me pergunto o porquê. Será que é, de fato, porque nós temos pouco tempo para atender os nossos pacientes e, desse modo, a anamnese ela passa rapidamente? É uma pergunta. Segunda coisa, será que os profissionais de fato estão muito preocupados em ser preenchedores de ficha? Será que eles estão preocupados ali de só coletar as informações ali relacionadas com as técnicas, ao invés de entender de fato o que está acontecendo com o paciente, de escutar, de interagir, se conectar? Será que nós estamos nos tornando preenchedores de ficha? Será que esse é um problema de aproveitar pouco a anamnese? Ou será que ainda os profissionais de saúde não sabem a tamanha importância que tem esse momento? Geralmente na primeira, na segunda consulta, nas primeiras consultas. Eu faço essa pergunta e eu gostaria de saber de vocês. O porquê que a anamnese ela é pouco aproveitada? E aí, algumas certezas que eu tenho, assim, refletindo sobre esse assunto, é que muitos profissionais, eles começam a tratar sem avaliar. Ou seja, aquela busca incessante de alívio ou com pouco tempo disponível que tem, de dar um direcionamento, um alívio, o que seja, mas sem entender o todo do problema. Esse é um problema real. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar assim, não, mas eu já avalio, eu não trato sem avaliar. E aí o segundo problema que eu vejo é que muitos até avaliam, mas eles não sabem, muitas vezes, o que eles vão fazer com as informações. Eles avaliam sem escutar os pacientes, sem se conectarem com os pacientes. Eles não sabem muito bem, eles não conseguem ler nas entrelinhas. E para isso é preciso entender quais são os pilares da comunicação. Afinal, na comunicação a gente precisa conectar
e a gente precisa convencer. Eu já falei isso anteriormente aqui no canal. Então, nós precisamos interpretar. E aí, primeiro, eu gostaria de falar o que é uma boa anamnese, o que seria uma anamnese perfeita. É, de fato, aquilo que está ligado com o que os pacientes nos procuram. Os pacientes nos procuram porque eles querem ter o problema deles entendido. Eles querem ter a oportunidade de contar a história deles. Então, a anamnese é o momento de conectar e não é de convencer ainda. São duas coisas distintas. Então, a oportunidade do primeiro momento é você ser aberto para escutar e ter o olhar, as lentes, de modo que você enxergue, de fato, o que está faltando para essa pessoa ter a recuperação que ela precisa. E nesse momento, um erro muito comum é os profissionais quererem convencer ou quererem ser parciais nas informações que são importantes para eles. A gente precisa, então, buscar ter o problema, entender o que está faltando para o paciente recuperar. Isso é ter uma anamnese muito bem feita, extrair as informações de fato ali mais importantes e demonstrar que você está ali presente. No entanto, isso gera esforço, gera dedicação, gera tempo, e não são todos os profissionais que estão dedicados, dispostos a isso. Se você que está aqui me acompanhando e quer saber melhorar esse ponto, quer se dedicar ao seu paciente, quer entregar o melhor possível, então me acompanhe aqui até o final, que agora no segundo momento desse bate-papo, a gente vai falar sobre as soluções. Agora que você já entendeu o que é uma anamnese perfeita, está na hora de você saber os segredos para fazer essa anamnese acontecer, que no método comunicação resolutiva eu denomino como anamnese resolutiva. Tá? Essa perfeição que a gente busca para contemplar aí com os pacientes, ela precisa seguir alguns pilares da comunicação. É importante que vocês saibam que a gente comunica com as palavras, ou até com os ouvidos, a gente comunica com o nosso corpo, a gente precisa entender sobre inteligência emocional, sobre medos, incertezas, sobre julgamentos, sobre a energia na nossa fala. É importante que a gente saiba sobre psicologia e comportamento humano, sobre gatilhos mentais. Tá? Se vocês quiserem saber sobre isso, vale a pena acompanhar os conteúdos passados, as lives. Então, isso são como se fossem os fundamentos para que a gente faça essa anamnese perfeita acontecer. Tá bom? Agora, hoje eu vou falar um pouco mais específico sobre a anamnese que eu realizo, o que eu julgo hoje, com o conhecimento que eu tenho, a melhor que eu posso entregar para meus pacientes. É aquela anamnese que, num primeiro momento, você consegue conectar com o paciente. O paciente chegou ali na sua sala de recepção, ou você foi na casa dele. Como que começa uma anamnese perfeita? No primeiro momento, você vai conectar. É o momento de criar ali laços de afeição. Sabe? Quando você chega com o paciente e conversa sobre algo que não está relacionado com o problema dele. Você está ali para extrair um sorriso, ou para se apresentar, ou saber se vocês têm alguma semelhança. Eu costumo chamar isso de afeição, que é um gatilho mental. Outro ponto legal também para criar uma conexão, além da afeição, é a aprovação social. Aprovação social significa, se essa pessoa que você vai atender já foi atendida por outro profissional, por outra pessoa que já passou pelo seu tratamento, vale a pena você comunicar isso. Quer dizer que foi a Arlene que te indicou? Nossa, adoro a Arlene, ela é uma pessoa boníssima. Então você está ressaltando um ponto de conexão, você cria um laço ali de afeição com essa pessoa. Saber qual que é o gosto dela, né? Se você vai na casa da pessoa, observar a casa dela, ver algum ponto de interesse que ela tem, isso é começar uma boa anamnese. A pessoa ela vai se sentir mais aberta para contar a história dela para você, diferentemente daquela pessoa que no começo pula essa parte e que já começa assim, aqui, então vamos lá, vamos começar. O que aconteceu contigo? Qual que é a sua dor? Onde que ela está localizada? Além de ficar
uma duração realmente mais curta, fica uma coisa que não tem laços assim de afeição. Nem sempre a pessoa se abre ou demonstra tanta confiança para contar a história para aquela pessoa ali. Então, a anamnese perfeita começa com conexões, com laços de afeição. E busque, além de demonstrar interesse genuíno pelo que a pessoa tem ali, que se você estiver na casa dela fazendo um domiciliar, ou se ela for no seu consultório, de você, por exemplo, se interessar por algum assunto que vocês já tinham conversado por telefone. Eu costumo muito perceber, às vezes o paciente vai com um boné. Um dia desse o paciente foi com um boné do Real Madrid. E aí eu começo a consulta assim, quer dizer que você gosta de futebol? Nossa, eu adoro futebol também. Que time que você torce? Então são pequenas coisas que fazem muita diferença. Pequenos hábitos que fazem toda a diferença no final. Vocês já fazem isso? Vocês já criam conexão no começo da sua anamnese? Muito bem, então essa é a primeira parte. A segunda parte, pessoal, que eu costumo fazer, que eu quero que vocês aprendam hoje, que é a clareza, que é você comunicar a transparência do seu serviço. Antes de começar a anamnese de fato, comunique o que a pessoa vai encontrar ali nessa consulta. Eu falo, olha, o funcionamento aqui da nossa primeira consulta, que é o momento de entender o seu problema, ou seja, eu comunico que de fato ele veio me buscar. Ele não veio por causa de uma técnica, ele não veio por causa de um exercício. Ele veio para ter o problema dele entendido, e a anamnese é o momento oportuno para isso. E aí eu falo, a primeira parte, eu vou te fazer uma série de perguntas. É o momento de entender a sua história. Tá? Segunda parte é o exame físico, é o momento de entender o seu corpo em movimento. Vamos testar posturas e movimentos para confirmar algumas hipóteses que foram levantadas lá no nosso bate-papo da anamnese, combinado? Eu falo assim com os pacientes. E a terceira parte é a hora do parecer. E nessa parte é o momento de eu explicar o que foi encontrado, todas as respostas, e dessa forma esclarecer as suas dúvidas e te mostrar soluções possíveis. Afinal, a hora do parecer é a hora de eu convencer o paciente. E o que ele mais quer é ter as melhores tomadas de decisão. Então, eu explico isso para eles. Então, alguns pacientes, eles já sabem disso porque eu comuniquei pelo telefone na hora da marcação da consulta. Só que nem todo paciente a gente comunica. Às vezes uma secretária marca para nós, se é o seu caso, ou às vezes um pai ou uma mãe marca para o filho, ou vice-versa, o filho que marca para a mãe, para o pai. É importante que vocês deixem isso claro, clareza na comunicação. Senão o paciente vai ficar perdido. Ele não vai saber muito bem como é que funciona esse jogo da avaliação. Vocês sabem que quanto mais claro for, maior a satisfação dos seus pacientes. Combinado? Papel e caneta na mão. Isso aqui é essencial para você, profissional de saúde, que quer aumentar a satisfação dos seus pacientes, que quer faturar mais, que quer deixar o seu modelo de negócio afiado, muito bem redondinho assim, para que você possa cobrar o valor justo pela sua consulta. Viver de consulta particular. Não depender de convênios. Ou ter uma agenda cheia de pacientes satisfeitos por serem atendidos por você. Então, vocês aprenderam aqui o segundo passo, que é demonstrar clareza. Qual que é o terceiro passo, pessoal, para uma anamnese perfeita? Como que a gente conhece a história das pessoas? Conta aqui para mim. Como que a gente sabe quais são os detalhes da vida dele que, de fato, estão atrapalhando a recuperação acontecer ou que estão persistindo os sintomas, as dores? Pessoal, a terceira parte é fazer as perguntas certas e fazer a escuta ativa. As perguntas certas e a escuta ativa é um dos pilares da comunicação. Comunicação verbal e não verbal. Então, as perguntas certas, vocês sabem quais que são? Eu já falei sobre isso aqui numa live muito legal, que é o seguinte: as perguntas certas são as perguntas abertas e fechadas. Mas perguntas, pessoal, com intenção. E não só pergunte por perguntar. Tá melhor ou tá pior? Dói aonde?
pergunte, pessoal, para entender também a narrativa que a pessoa tem. Como que ela explica para você o problema que ela tem. Por isso, a gente precisa fazer perguntas abertas. Para mim, as perguntas são como uma forma de a gente abrir ou fechar janelas, para a gente enxergar o que está lá dentro da pessoa. E entender, de fato, quais são as crenças, qual que é o perfil dessa pessoa. Então, perguntas abertas, elas abrem narrativas. E nesse momento faz todo sentido você ter feito aquela afeição no começo, porque a pessoa já deu um sorriso, ela já está mais aberta, porque as pessoas que têm dor, elas ficam mais fechadas, elas ficam mais mal-humoradas muitas vezes. E muitas pessoas que eu atendo, por exemplo, já passaram por vários profissionais de saúde. Então são pessoas que não estão muito afim de ir ali em mais um profissional. Então eu tenho que mostrar para elas que eu sou diferente, que eu realmente vou interpretar o problema dela e vou direcionar para uma solução que ela ainda não teve oportunidade. E é nesse momento das perguntas, olha só, é nesse momento das perguntas que eu vou conseguir, de fato, extrair o que pode estar faltando dela. E a fala dela, eu interpreto essa fala dela sempre pensando o seguinte: por que essa pessoa realmente me procurou? Porque isso pode ser uma informação favorável. Será que foi indicação de alguém? Será que foi indicação de um médico? Será que ela me viu na internet? Eu interpreto essa informação, tá? Dentro de algumas perguntas, eu até faço, às vezes, essa pergunta. Como que eu posso te ajudar? Por que você me procurou? E também, eu me pergunto, além de perguntar para as pessoas, eu me pergunto, como realmente eu posso ajudar essa pessoa como eu gostaria de ser ajudado? Aquela questão de empatia na prática, se colocar no lugar da pessoa. Então, além de fazer as perguntas realmente voltadas para entender o problema com base na sua área de atuação, posturas, movimentos, ou na sua área de atuação médico, entendendo o comportamento do sono, ou condições passadas, história prévia, ou medicações, hábitos de vida, todos nós vamos enxergar por um prisma, vamos chamar assim, uma lente, do que está relacionado com a nossa área de atuação, correto? Só que a gente também tem que entender e perguntar perguntas relacionadas com o perfil dessa pessoa. Como que ela se comporta, olha só, como que ela se comporta em determinada situação? Como que ela se comporta diante do problema dela? Então, essas são perguntas abertas, e as perguntas fechadas são como janelas que se fecham. Uma vez você já tendo enxergado, ou pelo menos entendido o que está acontecendo ali, está na hora de você confirmar e fechar essa janela. É sim ou não? É mais ou menos? Está piorando, melhorando ou está estável? Então lembrem, perguntas abertas e fechadas são as perguntas certas para esse momento da anamnese. E vocês podem perguntar isso, por exemplo, uma mesma pergunta, por exemplo, falar sobre dor. Você pode fazer uma pergunta aberta, como que essa dor está afetando a vida dela? E você pode perguntar o quanto de dor ela está sentindo. Então é uma pergunta fechada, o quanto de dor de 0 a 10? Ou como que essa dor está limitando o seu dia a dia? É uma pergunta aberta. Aberta e a pergunta fechada. É mais, menos? É pior ou melhor? De 0 a 10, qual nota você dá? E ainda, pessoal, eu estou falando sobre comunicação nesse momento da anamnese, demonstre que você está ali escutando a pessoa. Eu estou demonstrando aqui que eu estou interessado em vocês que estão aqui me acompanhando. Eu estou olhando no meio da câmera aqui da webcam, no meio da câmera aqui do celular. Então, o contato visual, ele demonstra o quanto de interesse você está ali nesse momento da anamnese. É diferente de você ficar mais ou menos assim, ou ficar só atrás de uma prancheta olhando para baixo o tempo todo, ou ficar de lado, como eu já vi alguns profissionais que ficam de lado assim, ó, digitando no computador. Beleza, você está fazendo as perguntas, mas você não está escutando de forma ativa ou demonstrando isso
com o seu corpo, que é a comunicação não verbal. Sente de frente para o seu paciente, tá? As mãos, fique com as mãos apontadas para frente, ou dessa forma, ao invés de ficar com os braços cruzados. Olha aí as dicas interessantes para vocês usarem melhor o seu corpo na hora de entender o problema, ou demonstrar que você está ali querendo, de fato, genuinamente entender o problema do seu paciente. Isso faz elevar a satisfação deles. Tá? Então, a escuta ativa é você estar ali presente, interessado genuinamente nesses pacientes. E saiba que a gente precisa interessar muito além do que é o nosso script na nossa ficha de anamnese. Vá além daquelas perguntas básicas e assim você vai se destacar. Quarto ponto de uma anamnese perfeita é entender sobre crenças e comportamentos. Dentro do método comunicação resolutiva, eu chamo isso de gatilhos compromisso e coerência. Tá? Os gatilhos, por exemplo, coerência, as pessoas tendem a agir, olha só, isso é um comportamento humano, em qualquer lugar do mundo, todos nós tendemos a agir ou pensar de acordo com o que nós agimos ou já pensamos no passado. Então, nesse momento, você vai estar com uma lente, enxergando a fala do paciente, buscando entender. Olha aí, a Mari entrou aqui e a Mari uma vez me falou: André, eu quero saber mais sobre coerências. Mari, aí ó, você adivinhou, estamos no momento da anamnese, que é o momento de você interpretar as informações, fazer assim a leitura, ler o paciente nas entrelinhas, com base nas crenças e nos comportamentos. E estamos aqui, profissionais de saúde, numa onda muito grande de falar sobre dor crônica, de ficar sempre enxergando muito o lado negativo das pessoas, como, é catastrofismo, evitação, comportamento de evitação, tudo bem, isso é muito importante. Mas nesse momento a gente precisa individualizar mais, de fato, quais que são esses comportamentos e essas crenças com base no que sai da fala deles. Como que eu faço isso? Eu me pergunto o seguinte nesse momento: o que de fato está mais interrompendo? Qual que é a principal barreira a esse paciente melhorar? Isso, para mim, é coerência negativa. Se essa pessoa ela age ou pensa de alguma forma que está fazendo, que esse comportamento, esse pensamento está influenciando negativamente nessa evolução, é nesse ponto que eu tenho que depois, no parecer, esclarecer. André, deixa isso um pouco mais simples para mim, por favor. Pessoal, todo mundo tem objeções. Objeções são aquelas desculpas, ou aquelas dúvidas que os pacientes têm e que ainda não foi totalmente esclarecida. Mas eu não melhoro porque me falaram que meu problema é crônico. Mas eu tenho artrose e eu vi que a artrose não tem cura. Mas eu já tenho isso aqui há 10 anos. Eu já tentei de tudo. Isso são objeções. Então, essa é uma forma prática de você começar a perceber aqueles pequenos pontos na fala dos pacientes que soam como barreiras. Enquanto as pessoas tiverem essas objeções presentes, vai ser muito difícil ele melhorar. A barreira da melhora vai ser assim, quase que intransponível. Ele não vai conseguir enxergar a luz do fim do túnel. Então, eu, na minha avaliação, vou lá embaixo e escrevo assim, C-, coerência negativa, artrose e aí eu escrevo. Ou seja, depois eu vou ter que voltar a esse assunto. Porque o tratamento, ele vai precisar passar por essa educação, por esse esclarecimento. Então, tem muitas pessoas que têm muitas coerências negativas. É bom a gente ir captando, pescando na fala deles isso. Mas, da mesma forma, todo paciente que tem catastrofização, que tem evitação, ele também tem algum gatilho positivo na história dele. Algo que ele já fez e que deu certo. Ou algo do interesse dele, um comportamento que seja um pouco positivo e que a gente possa transpor essa positividade para o cenário de recuperação física dele, de reabilitação, por exemplo, fisioterapêutica.
Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma paciente com anos de dor crônica, e ela, assim, comportamento de evitação, assim, até tentando fazer as coisas darem certo, mas ainda com muitas objeções. Ela não sabia muito bem. As ferramentas que ela tinha, na verdade, para melhorar o problema dela, eram terapias passivas, medicamentosas, né, invasivas, e tá tudo bem. É o melhor que foi oferecido para ela. Olha só, é o melhor que foi oferecido para ela. Ao invés de eu julgar o que ela fez no passado, eu interpreto isso sem julgamentos. Foi a melhor que os profissionais ofereceram para ela, e tá tudo bem. É importante a gente respeitar isso. Isso também torna eles mais abertos para poder comunicar mais para a gente as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu interpretei que ela não estava melhorando porque ela ainda não tinha tido uma explicação, uma perspectiva diferente sobre o mesmo problema dela. Então, eu fui interpretando essas objeções que ela tinha, quais são os fatores comunicativos e, claro, físicos que estavam impedindo a melhora dela, mas ao mesmo tempo eu falei assim, gente, tem alguma coisa nessa paciente que pode ajudar na recuperação dela. E ela foi e me soltou uma assim, André, eu emagreci muito esses últimos anos. Ah, é? Como assim? O meu esposo uma vez me desafiou, falou que eu estava meio gordinha, e aquilo ela levou para o pessoal, e ela foi procurou uma nutricionista e seguiu à risca o que a nutricionista tinha passado. E ela foi emagrecendo de uma forma gradual. A cada mês ela emagrecia um pouquinho. Eu acho que, se não me engano, tinha emagrecido mais de 6 quilos. Eu achei isso como um compromisso e uma coerência muito positiva. Se tinha dado certo com a nutrição, por que não com a fisioterapia? Essa mudança de comportamento, essa mudança de pequenos hábitos que foram levando ela a encontrar recuperação, no caso, o emagrecimento. E eu falei assim, gente, eu vou usar isso na hora da minha explicação para poder convencê-la de que sim, ela é capaz. E aí, no final da minha consulta, eu passo para outra etapa que chama-se parecer resolutivo, que é o momento de explicar, de convencer, de colocar as etapas que ela vai precisar cumprir. Mas primeiro, a gente precisa criar essa aliança terapêutica, que é o que eu estou falando aqui com vocês, que é a anamnese. E aí, eu pergunto aqui para você, qual que é o gatilho que pode ser mais favorável que essa pessoa tem? Isso os artigos, pessoal, eles não conseguem muito mostrar. Isso depende da gente perguntar, da gente interagir. Assim, com essa riqueza de detalhes, não tem um artigo. Eu nunca aprendi isso no artigo. Eu aprendi assim, testando, percebendo que as pessoas se interessam por contar a história delas, de ter o problema resolvido e de perceber que, enquanto tiver dúvidas, as pessoas, elas recuam. Quando tem incertezas, medos, elas não fazem o que a gente está propondo. Exercício, mudança de hábitos, a gente precisa conectar com essa pessoa. A gente precisa fazer reduzir ou até eliminar medos, dúvidas, inseguranças e, ao mesmo tempo, enaltecer o que aquela pessoa tem de especial. Direcionar para o que de fato ela quer, mas ao mesmo tempo também entregando o que ela precisa. Vocês vão entender isso um dia. Ok? Então é o seguinte, fiquem atentos às objeções, tá? E ao mesmo tempo respeita essas diferenças, respeita a história de cada pessoa, as escolhas que ela teve. Eu vejo isso porque por dentro a gente fica com a vontade assim de falar, olha, você está errado, eu não acredito, por que essa pessoa está fazendo isso? É psicologia positiva. E aí, pessoal, nesse sentido, faça um olhar sem julgamentos. Você não pode demonstrar com o seu corpo que você está julgando, ou que você está inquieto, assim, que ela está errada. Ela está ali para contar a história. A anamnese é você entender. E busquem ainda captar o que é mais valioso para essa pessoa. Simplesmente especulem o que é mais valioso para essa pessoa. Porque no final da anamnese é o momento que vocês vão confirmar isso. O que é mais valioso para ela? E busquem isso em função. Ou talvez dor, sim, mas o que de fato essa pessoa mais dá valor? O que ela mais valoriza
Também vejam as preferências, prática baseada em evidência, as preferências que ela tem. Em resumo, esse terceiro e esse quarto ponto, que são as perguntas certas, a escuta ativa, a coerência positiva e negativa e o compromisso, eles resumem para mim o que é ler os pacientes, o que é ler nas entrelinhas, o que define a gente, de fato, conseguir ajudar essa pessoa, está nesses dois passos. E se vocês percebem alguma outra coisa que vocês fazem pertinente a isso, a esse assunto aqui na anamnese, fique à vontade. Deixa eu ver aqui, Mari. Na anamnese, geralmente focamos em achar as coisas erradas e nunca pensamos nas coisas positivas. Exatamente. É importante a gente identificar o que está de errado. Mas, gente, cavem essa informação. O que essa pessoa tem de especial, que é só dela? Porque na hora do parecer, se você ressaltar isso, isso vai ser inesperado para a pessoa. Isso surpreende ela. Nossa, que legal. Ela sai animada no final. Nossa, ele me elogiou. Nossa, ele achou um ponto que nem eu estava lembrando. Se deu certo naquela época, realmente vai dar certo agora. Isso é uma coisa que é significativa para a pessoa. Porque você está individualizando a sua anamnese, você está individualizando o seu parecer, ou seja, a sua avaliação, ela é única, ela é escassa. Isso valoriza o seu serviço. Então, pensem nisso. Tragam o que cada um tem de mais positivo. Não julgue a história deles. Tá bom? Só escute. E interprete com base em conhecimentos de competências comunicativas. Sabe de uma coisa, pessoal? Uma coisa que me ajuda muito na anamnese é o conteúdo chamado storytelling. Na comunicação, quando você assiste um filme, ou às vezes até escuta uma música, uma boa música, ela geralmente conta uma história. E olha como que nós interessamos por histórias. Olha como que isso mexe no nosso lado emocional. E os pacientes que têm dor, isso é neurofisiologia, eles estão muito ligados com a parte emocional. Se você ficar se comunicando muito com o racional, 0 a 10 de dor, olha, os artigos falam que isso. Gente, isso é bem racional. As pessoas elas estão funcionando em outro sistema operacional, que é o sistema operacional Linux, por exemplo, que é o emocional. E se a gente ficar comunicando muito no Windows, eles não se conectam. E quando a gente escuta histórias, conta histórias, a gente se conecta de fato emocionalmente. Isso favorece na recuperação. É o seguinte, depois que você escutou essa história dele, está na hora de você resumir a história dele. Então, você escutou todos os pontos, você fala, muito obrigado. Agora, eu gostaria da oportunidade de traduzir para você exatamente o que eu entendi do seu problema. Agora que você escutou a história, está na hora de você replicar essa história. Mas você vai contar essa história para o próprio autor. Olha que coisa interessante. Então, você, nesse momento, vai buscar se desapegar da sua ficha, de não ficar lendo, ou do seu computador. Você vai olhar no olho da pessoa e vai falar, olha só, você me procurou hoje por causa disso. Por algum tempo você está sofrendo com isso. Você percebe que ultimamente a dor está melhorando ou está piorando. Isso tudo começou por conta disso. Você percebe que no seu dia a dia, ou seja, o comportamento dos sintomas da queixa, quando você faz isso, aumenta, não é verdade? Quando você faz isso, melhora. Você já tentou isso de tratamento. Vocês percebem que está gravado aqui na minha memória. Isso é prática, pessoal. Isso não vem do dia para a noite, mas vocês têm que ter um método, um passo a passo, para poder executar isso. Percebe que eu estou contando a história da pessoa que acabou de me contar a história dela, só que ela me contou, às vezes, em 20 minutos. Em questão de 1 ou 2 minutos, eu resumo a história dela com os pontos-chave, com os highlights. E esses highlights, a pessoa vai ficar assim, caramba, ele realmente está entendendo o que eu tinha para transmitir para ele. Então, isso é uma técnica chamada técnica da repetição. Vale a pena você fazer um resumo geral depois de ter passado por um assunto. Por exemplo, depois da live,
é legal a gente fazer uma repetição dos pontos principais abordados. Então eu faço essa repetição dos principais temas abordados na anamnese. E eu faço isso num formato de storytelling, que uma história tem começo, tem meio e tem fim. E nesse meio, geralmente tem um vilão da história que foi o que fez acontecer, o que fez a gota d'água para essa dor dele acontecer. Ou o vilão da história, o que ele está tentando fazer e ainda não está dando certo. As tentativas dele ou as não tentativas dele recuperar esse problema. Isso é igual uma história, né? O mocinho, o herói, a heroína, eles tentam fazer a história voltar ao que era antes, aquele contexto inicial. Mas nem sempre isso é o suficiente, ou nem sempre ele tem as ferramentas necessárias para isso. E o meu papel é mostrar ou dar as ferramentas que ele precisa. Ou, às vezes, tem um vilão na história que está impedindo que a melhora dele aconteça. E o que todo paciente está em busca é de um final feliz. E esse final feliz eu deixo para o final da anamnese, que é o 6º ponto. O 6º ponto, eu pergunto para ele: faz sentido essa história? Tem algum ponto a complementar? A pessoa vai e fala assim: não, você resumiu direitinho. É o momento também de um termômetro que eu tenho para saber se eu consegui fechar a aliança terapêutica, de fechar esse laço com ele. E aí eu falo: muito bem, agora é uma das partes mais importantes, é saber a sua meta, qual que é a sua expectativa, o que eu posso te ajudar a alcançar. Nas suas palavras, o que vai te deixar satisfeito, o que vai te deixar feliz com o serviço que eu posso te oferecer. Então essa pergunta, além de saber sobre as metas, e que seja mensurável, viu pessoal? Que seja mensurável. Ah, não quero mais ter dor. Como que você sabe que você ajudou essa pessoa? Porque dor é um alarme natural do nosso corpo. Ninguém vive sem dor. Você, eu, todos nós temos dor. E que bom que temos. Ela é um alarme. É um sistema de alerta. Agora, se ela quer realmente diminuir a dor ou abolir a dor, mantê-la sob controle, é um ponto. Agora, você tem que mensurar. Você tem que mensurar. E mensurar, geralmente é interessante você mensurar a função. O que você está deixando de fazer que você gostaria de voltar a fazer? O que é valioso para você? E vocês lembram que lá em cima, na hora da coerência positiva e negativa, que eu falei para vocês, pensem no que é mais valioso para eles. Se é um idoso, geralmente os idosos eles querem independência, a maior parte, né? O que eles querem? Por exemplo, carregar um neto no colo é uma coisa muito comum. E aí, naquele momento, vocês estão praticando aquela ideia de pensar assim: eu vejo que essa pessoa dá muito valor à família, ou dá muito valor a carregar o neto, brincar com a Sofia, por exemplo. Quando chega no final e a pessoa fala: olha, eu gostaria muito de carregar minha neta de volta no colo, eu não faço isso há muito tempo, de carregar um peso, por exemplo. E se você já tinha pensado nesse mesmo ponto lá em cima e confirmou no final da expectativa, busque isso a todo custo. Você se tornar um profissional resolutivo, geralmente vai passar por esse ponto. Porque confirmou que você já estava especulando e saiu da boca do paciente. Olha que dica legal essa. Então, metas mensuráveis. Tá? Metas mensuráveis. Tá? Não se satisfaça apenas com aquilo. Eu não quero ter dor. Eu quero viver sem dor. Nem sempre isso é possível. E o paciente vai se frustrar se não conseguir alcançar isso. Sendo que poderia ser alinhado nessa parte de uma anamnese perfeita. Tá bom? Então, mensure. A Mari falou aqui: eu sempre pergunto o objetivo que eles querem alcançar. E aí, Mari, você vai perceber aqui um erro muito comum, que é o seguinte: nem todo paciente é muito claro quando a gente pergunta isso. Eles olham assim, consternados, e falam assim: é dor, né, que eu vim aqui. Eu quero viver sem dor. E aí, você vai precisar fazer perguntas mais criativas para ter alguma resposta que você também consiga mensurar. Por exemplo, quando o paciente ele é muito confuso, ou ele não sacou essa questão de estabelecer etapas ou funções,
Eu falo assim, olha só, se tivesse uma lâmpada mágica aqui na sua mão, você pudesse fazer um pedido para você, uma coisa que é valiosa na sua vida, ou seja, tendo a sua dor controlada, o que você gostaria de voltar a fazer? Então, qual que é a melhor versão sua? O que seja uma versão sua que você gostaria de voltar a alcançar? Alguns vão falar, que bacana, nossa, voltar a correr é uma coisa muito boa, mas todo mundo me proibiu. Aí você vê lá, ó, coerências negativas, proibição de corrida. Você vai ter que esclarecer isso. Você vai ter que explicar por A mais B por que corrida não é ruim para ele. E se isso é uma coisa valiosa para ele, vocês vão andar de mãos dadas. Você vai falar, olha, eu vou andar aqui de mão dada com você, do começo ao fim, até você conseguir recuperar isso daí. Pode contar comigo. A Mari falou aqui, e se eu perguntar, tem algo que você faz mais por conta da dor e você quer voltar a fazer? Que você não faz por conta da dor. Muito bem. Aí, são formas de perguntas que a gente consegue extrair as informações que a gente precisa. E isso, cada profissional tem um jeitinho diferente de perguntar. Tá? O que não pode deixar de acontecer é deixar de perguntar. É você achar que ele acha que é importante isso, mas na verdade você nem perguntou, você simplesmente especulou. Ou seja, vocês já estão começando a direcionar o roteiro de recuperação com o GPS errado, com o destino final errado, ou não estabelecido. Vocês vão ficar perdidos no meio do tratamento. Então, a anamnese é a primeira oportunidade que nós temos de elevar a satisfação dos pacientes, de direcionar um tratamento adequado. E se você tiver uma anamnese muito bem redondinha, alinhada, você vai conseguir faturar mais, porque são poucos os profissionais que fazem uma boa anamnese. Se você que está aqui me escutando quer, de fato, criar uma aliança terapêutica com seus pacientes, você vai precisar de todos esses passos que eu te falei. Se você quiser ser mais reconhecido, ser mais valorizado, ser visto como autoridade, você vai precisar de tudo isso. Se você quiser ser visto como um profissional único, que as pessoas não ficam comparando o seu serviço com outros, você vai precisar de uma boa anamnese. Se você busca que os pacientes tenham adesão ao tratamento do começo ao fim e no final falem bem de você, divulguem o seu trabalho, você vai precisar disso, que são os pequenos compromissos ou direcionar o tratamento para as coerências negativas e positivas que aquela pessoa na sua frente tem. E a reciprocidade, pessoal, as pessoas elas ficam muito satisfeitas quando você dedica tempo, atenção para o que ela tem a dizer. Isso te torna realmente exclusivo. As pessoas vão querer retribuir divulgando o seu trabalho, elas vão querer retribuir te elogiando, te dando feedback positivo ou construtivo. E aí eu digo para vocês, quando vocês estiverem praticando isso, não tenham receio de cobrar o valor justo pelo seu serviço. Você pode até dobrar ou triplicar o seu valor honorário quando você percebe que está alinhando as suas competências técnicas com as suas competências comunicativas. E hoje eu ensinei melhor sobre como essas competências comunicativas estão presentes na sua anamnese. É só uma parte do todo. É uma engrenagem que eu gostaria que hoje vocês começassem a fazê-la funcionar, tá bom? E pessoas que começam a melhorar as competências comunicativas, elas também conseguem, o que eu vejo, é sair do sistema de fisioterapia ou de atendimentos de convênio para atendimentos particulares, viver de consulta particular, oferecer o melhor do seu serviço para cada paciente, que é faturar mais e trabalhar menos, ou começar a empreender, ter uma clínica com o seu tempero, com a sua essência. É o que eu tenho buscado fazer na Avance Fisioterapia. É o que você pode fazer também, tá bom? Isso é um processo, viu, gente? Não é do dia para a noite. Sem anamnese, nenhum profissional consegue elevar a satisfação dos pacientes. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aqui pela participação de todos vocês. Se você gostou de mais esse conteúdo,
faça aqui um print, divulgue no seu stories, indica para alguma pessoa que possa se interessar por esse conteúdo, que eu tenho certeza que vão tornar você um profissional ainda mais preparado para oferecer o melhor para os seus pacientes. Tá bom? Um grande abraço.